Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o segundo episódio do podcast Educação em Foco. E dessa vez, um tema que tem sido debatido bastante, né, está em foco aí, que é a proibição do uso de celular nas escolas. E para bater um papo, né, conversar sobre isso, estamos recebendo aqui pessoas ilustríssimas essa tarde, né, que é Manuela Marques, que é pedagoga, especialista em planejamento e gestão para a educação, psicopedagoga também, docência e gestão da educação básica e supervisão escolar, e também faz parte da Secretaria Municipal de Educação do nosso município, né, Manu, na coordenação pedagógica. Temos Cristiane Pinheiro dos Santos, que é mãe de Everson Silva, de 15 anos, que estuda no Madre 2. E temos Joyce também, que é psicóloga. Joyce Nayane Lima, psicóloga clínica hospitalar, integrante do GAP. E eu que seria a mediadora essa tarde, que Daniela Palmeira, também sou psicóloga. E estou como coordenadora do GAP, que é o Grupo de Apoio Psicológico da Secretaria de Educação. Então vamos começar aqui com o Manu, para a gente entender melhor, né, do que se trata a lei, Manu. O que é que a lei diz, né, com relação à proibição do uso de celular nas escolas? Pois é, a Lei 15.100, né, ela foi publicada no Diário Oficial da União, no dia 13 de janeiro de 2025. Ela é uma lei que tem uma abrangência nacional, né, é válido a gente ressaltar que ela é uma lei que atinge, que abrange escolas públicas e privadas, né, não só as escolas públicas, mas as privadas também estão contempladas aí. Ela abrange toda a educação básica, da educação infantil ao ensino médio, e todas as modalidades educacionais previstas na LDB 939496. Né? Então, ela é bem abrangente, atinge todas as idades, né, da educação infantil ao ensino médio, como eu falei. E, assim, o objetivo maior é essa restrição, né, do uso dos dispositivos eletrônicos nas escolas, e dispositivos eletrônicos que a gente não pode entender apenas como celular, né? Então, assim, e outra coisa que é importante, dispositivos eletrônicos pessoais, né? Então, o celular, o tablet, um relógio digital, um notebook pessoal. Então, esses dispositivos realmente estão aí, né, no foco dessa lei como restrição de uso no ambiente escolar. E por que essa restrição? Por que essa lei? Né? Qual o objetivo dessa lei? Então, o objetivo da lei é justamente garantir um ambiente escolar, né, harmonioso, saudável, onde realmente aconteça a aprendizagem, os alunos possam ter uma concentração para a aprendizagem e também um cuidado com as questões da saúde mental, física e psíquica desses estudantes, né, dessas crianças e desses adolescentes. Então, o foco da lei está nisso aí, nesse cuidado, nessa prevenção com a saúde mental, com a atenção, com a concentração, com a aprendizagem de forma geral. E outra coisa, ela não é restrita, a restrição não é apenas para a sala de aula. Né? É importante a gente salientar isso. E que muitas vezes os alunos questionam, né, no chão da escola. Não é só no momento da aula, junto ao professor. Né? A restrição é para qualquer ambiente da escola. Então, na hora do intervalo, porque a gente não pode usar? Por quê? Porque naquele momento do intervalo tem um objetivo grande, que é o que? A socialização, a interação entre eles, né? O contato, a conversa, né? O sorrir, o olhar no outro. E o celular, né, que era o principal dispositivo que eles usam nesses momentos, ele estava dificultando essa relação, né? Impedindo. Eles estavam ali sempre juntinhos, mas cada um com o seu celular. Não existia essa interação, né, dos sujeitos nesses momentos. Então, assim, é uma lei muito importante que a gente precisa realmente estar garantindo que aconteça no chão das escolas. E é isso. Manu, e dentro da lei, existe alguma exceção desse uso do dispositivo? Sim, existe a exceção, né? Algumas exceções. Uma das exceções é com o objetivo pedagógico, o uso desses dispositivos com objetivo pedagógico, a mediação do professor, né? Então, tem uma intencionalidade pedagógica no usar esse dispositivo na escola. E a outra exceção é nos casos de alunos, né, com deficiência, que tem um laudo, né, indicativo de que esses dispositivos eletrônicos servem como uma tecnologia assistiva. Né? Mas isso a gente precisa de um laudo médico dizendo que essas tecnologias precisam ser usadas com essas crianças. Sim. Manu trouxe um assunto interessante, Joyce, que é com relação à saúde mental, né? Entrou num tópico interessante que talvez tenha sido essa motivação até do governo em tentar, né, amenizar todas essas questões que a gente vê aí de ansiedade, depressão, abrangendo os jovens e adolescentes, que é a faixa mais atingida atualmente, né?
Então, assim, como é que você, enquanto psicóloga, sugere que os pais façam, né? Ou como é que você enxerga isso que tem acontecido, a proibição dos dispositivos, né? O que é que pode ajudar, de fato, vai trazer um resultado positivo? Como é a sua visão com relação a isso? Olha, Dani, essa pergunta que você nos trouxe é extremamente importante, porque enquanto profissionais da saúde mental, nós identificamos justamente muitos desses aspectos que Manu acabou de abordar. Percebemos que muitos desses jovens acabam ficando mais isolados, mais restritos ao contato virtual. E isso acaba interferindo nesse processo de socialização que é importante para o ser humano. E como é que os pais podem agir diante dessa nova lei? Eu costumo dizer que o trabalho que a escola desenvolve e a família é um trabalho de parceria. Então, já que a escola vai tentar estar nessa perspectiva da implementação da lei, que inclusive no nosso município já foi regulamentada, já foi sancionada, a gente observa que os pais dentro de casa também têm esse papel no monitoramento do uso do excesso de telas que esses alunos muitas das vezes estão expostos, porque temos muitos dados, muitas evidências que comprovam o quanto que o uso irrestrito do celular ele afeta não apenas os aspectos emocionais, mas também os aspectos cognitivos. Então, o monitoramento, tentar trazer para a vivência desse adolescente, dessa criança, aquilo que realmente possibilite a ele o desenvolvimento de novas aprendizagens, de novas habilidades, tentar tirar da zona ali, tentar estabelecer dentro da casa algumas zonas onde o celular não fique próximo. Por exemplo, na mesa do almoço, na mesa do café da manhã, próximo do horário de dormir, no momento de atividades que realmente vão proporcionar a esse jovem um desenvolvimento. Isso. Você falou nisso, eu estava até vendo aqui, Joyce, uma pesquisa da Unifesp, né, que é a Universidade Federal de São Paulo. Eles fizeram uma pesquisa chamada Desigualdade de Saúde Emocional entre os Adolescentes Brasileiros e apontou que cerca de 30% dos jovens relataram sintomas de ansiedade e 20% apresentaram sinais de depressão associados ao uso excessivo dessas Sim. mídias sociais. Né? Também com relação à insônia, que você trouxe o sono, né? Muito Sim. importante. A gente sabe que é um regulador importante no sistema do corpo humano. Ele aponta aqui que o uso do celular antes de dormir está associado a problemas de sono. Uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo indica que o uso do celular à noite pode contribuir para a insônia em até 35% dos jovens, afetando negativamente a saúde mental e a concentração. Né? Duas funções importantes dentro da escola, né? Que é a concentração e a saúde mental, que a gente sabe que hoje é necessário, né? Para as relações. Então, assim, o que você já tem observado, Manu, aqui no município com relação à restrição, né? De que forma você, na prática, tem observado? O que é que as escolas têm trazido com relação a, depois da proibição, como é que tem sido? Sinceramente, nós assim estávamos bem temerosos com relação a isso, né? Achamos que seria muito mais difícil, mas poucas demandas, né? A escola tem trazido para a secretaria e eu acho que também, como eu também estou no chão da escola, né, na rede estadual e vivencio isso, a gente não tem tido muitos problemas mais sérios, mais graves. Lógico que tem alguns alunos que são mais resistentes, né, que já têm uma dependência maior e que é mais difícil ele ter esse controle, né, esse desmame, vamos dizer assim, do celular na escola, né, é mais difícil. E aí, o que é que acontece? Nós, enquanto profissionais da educação, enquanto educadores, estamos nesse processo de sensibilização, de conscientização, de registros, né? De conversa mesmo, para que ele possa ir aos poucos. A gente sabe que, em determinadas situações, a gente precisa desse suporte, né? De psicólogos. A própria lei diz isso, né? Que as redes precisam garantir, né, esse atendimento a esses alunos que têm essa alta dependência e que vão precisar, né, estar sem o uso desses aparelhos na escola. Isso pode trazer algumas consequências para eles. E aí a gente tem, né, graças a Deus, na Secretaria de Educação, esse suporte, que é o GAP, que pode estar, as escolas podem estar, né, recorrendo ao GAP, pedindo esse suporte para esses alunos que tá com a maior dificuldade de se desligar um pouquinho do celular nesse momento de escola, né? Exatamente.
Perfeito, Manu. Assim, a gente está à disposição, o GAP, né, o Grupo de Apoio Psicológico da Secretaria, para que esses diretores, professores, né, alunos que sentirem necessidade, para a gente dar um suporte. O GAP tem feito ações e intervenções também, né, nesse sentido de saúde mental dentro das escolas, levando temas que a gente tem trabalhado, que é bullying, racismo, né, diversos temas, e o celular não deixa de ser uma prioridade também por se tratar de saúde mental. Não é isso? Isso. E Joyce tocou num assunto importante, que é essa parceria da escola com a família, né, Joyce? Que é fundamental no processo. A gente entende isso. E hoje estamos aqui recebendo Cristiane Pinheiro dos Santos, que é a mãe de Everson, como já foi apresentado, né, Cris? E a gente sabe dessa importância, né, Cris, da parceria escola e família. A gente queria saber um pouquinho, né, enquanto convidada, como é que você lida em casa com o Everson, né, nesse sentido do celular? Ele tem acesso, ele não tem? Você estabelece algum ritmo de uso? Ou ele usa de forma livre? Como é que tem sido feito? O Everson, ele tem a regoria, eu tenho a regoria. Ele tem o momento do estudo, o momento de pegar no celular. Eu, como mãe, digo sempre, não estou sempre no colégio. Eu passo a minha maioria do tempo mais no trabalho, mas assim, ele só pega na hora do celular, que é para pegar. Eu estou sempre olhando o que é que ele está monitorando, digo a ele. Antes de ele sair, eu não estou, mas coloco minha mãe para corrigir se realmente ele deixou o celular ou não, porque eu digo a ele, colégio é o lugar de se estudar, não levar celular. Eu, como mãe, estou aqui e digo para os pais do colégio, para sempre que os alunos, filhos que saírem dentro de casa, verificar se o aluno levou o celular, o colégio, porque geralmente a gente é mãe, a gente sabe que filho engana a gente, né? Às vezes, minha mãe não tem, quando chega lá, leva. Então, eu não concordo. Então, assim, Everson tem a regoria dele de pegar no celular, tem a noite, tem horário de estudar. Minha mãe, não, deixa eu ver aí, vai estudar. Eu sou muito rigorosa em relação a isso. E não concordo que os pais deixem seus filhos levar o celular, porque até então o colégio é um lugar de estudar, não está levando o celular. E aí tem um intervalo, como terminou de dizer, né? Que os alunos hoje, por conta de celular, perdeu o contato, jogo e tudo. E isso acaba afetando a mente da criança, entendendo? Como aquele jogo mesmo... que tem criança que vai dormir 10, 11 horas da noite. Então, eu não concordo. Everson tem a regoria de dormir. Ó. Quando dá 9 horas, embora para a cama. Pronto. De manhã, seu celular, não. É assim. Dani, isso aí. Cris tocou no assunto, né, como mãe, do estudante não poder levar o celular para a escola. A lei não diz que ele não pode levar. Ele restringe o uso. Porque também eu já ouvi de alguns pais dizerem assim, mas como é que meu filho não vai? Como é que eu vou saber se aconteceu alguma coisa? Se o ônibus não chegar? Entende? Então, assim, a lei não diz que ele não pode levar para a escola. Ele pode levar, porque saiu da escola, ele pode ter acesso ao celular, né, para informar a família, eu estou saindo da escola, né, ou se acontecer alguma coisa fora da escola, porque dentro da escola a gente tem todo o suporte de como avisar e chegar as informações à família. Mas a lei diz que a restrição é dentro do ambiente escolar. Ele pode levar, ele deixa o celular dele no silencioso, ele só não pode fazer uso desse celular, né, ou de qualquer outro dispositivo eletrônico dentro da escola. Então, assim, os pais fiquem tranquilos com relação a isso. Pode levar, só não pode usar lá. Quando sai da escola, ele pode, né, tá usando o celular direitinho, até para estar informando a família, né? É importante compartilhar isso, né, porque o celular... tem os benefícios, né, que seria a informação, manter o contato, Sim. né? E isso é necessário fora da escola. Mas no ambiente é necessário também que haja essa interação, como o Joyce trouxe, né, que seja substituído por outros momentos de lazer ali, né? E não somente o celular, porque a gente sabe, né, Joyce, que essa interação corpo a corpo, né, é mais saudável. Fala um pouquinho sobre isso, Joyce. Hoje, quando nós observamos as escolas brasileiras e esse tema que vem à tona, é um tema que se tornou tão central, tão evidente, que é o uso do celular, a proibição do uso do celular nas escolas, a gente percebe que essa lei veio em um momento extremamente importante. É um momento que nós precisamos resgatar a essência do ser humano. Porque outrora nós víamos muito a questão do contato, do corpo a corpo, do toque, do abraço. Quantos de nós já chegamos na escola e tínhamos muitas novidades para contar de como foi o nosso final de semana, de como foi as nossas férias, de como foi o nosso feriado?
E a impressão que nós temos que, desde quando o celular chegou na palma da nossa mão, aproximadamente 17 anos, quando a internet realmente veio para as nossas vidas, é como se essa essência, esse compartilhamento, essa conexão emocional, ela fosse perdida. E a todo tempo nós temos que estar disputando a atenção com o celular. Então, quando não é essa conexão humana, fica muito difícil de interagirmos com o outro, de perceber o outro, de saber como é que o outro está. Então, quando essa lei vem na tentativa de resgatar algo que é humano, é de suprema importância. Isso é um avanço muito grande para as nossas relações humanas, para quem nós somos verdadeiramente. E muito dessa dificuldade de interagir com o outro, nós percebemos até mesmo dentro dos ambientes familiares. Às vezes existe uma dificuldade muito grande de conexão, de uma vinculação fortalecida entre os cuidadores, entre os pais e entre as crianças. É como se houvesse um reflexo disso que acaba sendo transferido para a sociedade. E aí tem um autor que eu gosto muito, Hugo Carvalho, que ele fala muito sobre a geração do quarto. Nessa geração do quarto, ele pontua que nós temos jovens que são hiperconectados, até conseguem uma mínima interação social, mas que são relações frágeis. Mas o grande que que ele pontua são jovens que, quando chegam em casa, não conseguem manter uma conexão emocional com os seus cuidadores. Verdade. E eles vão para os seus quartos, e o quarto é o lugar do sofrimento. É lá que eles conseguem expor todas as vivências doloridas que muitas das vezes cá fora ele não tem ninguém onde ele consiga encontrar um suporte emocional para fazer isso. Bauman também, né, que é um filósofo, fala sobre as relações líquidas. Né? Então, assim, a gente percebe isso hoje nos jovens, né? A gente não consegue ter uma conexão, amigos de infância que mantém aquele elo até hoje. Sim. Não, né? Tudo são aquelas relações líquidas que a rede social muitas vezes passa de uma forma como sendo tudo perfeito, e eles consomem aquele conteúdo e começam a ter aquele conflito, poxa, eu não consigo viver isso, tal. Então, assim, de certa forma, eles começam a ter aquela ideia de desejos mesmo, que não são atendidos no todo, que a gente sabe que a rede social... De muita frustração, né, Dani? Frustração, exatamente. De muita frustração. Porque a rede social a gente sabe que não é algo real, né, muitas vezes. Então, assim, ninguém posta o que não está dando certo, só vai postar, né, o que está super... E às vezes até camufla algumas coisas. Hoje em dia é muito fácil, né, você postar coisas que não são reais. Então, assim, isso tem atingido os jovens, adolescentes. A gente precisa, de certa forma, proteger. Talvez esse tenha sido o intuito da lei, é uma proteção, né, para que essas crianças, pelo menos no momento que está ali na escola, consigam ter uma concentração maior, uma atenção, uma dedicação, inclusive nas relações. Você percebe que a gente tem falado muito aqui, mais voltado para as relações, e não o aprendizado. Como isso é importante hoje, né? Porque é muito mais importante você saber se relacionar do que aprender um conteúdo. Né? A gente sabe que quando você tem uma saúde mental saudável, você consegue se relacionar, aprender é mais fácil. Porque estão interligados, né? A aprendizagem está muito ligada às questões emocionais. E muitos estudos têm trazido isso. Exatamente. E quanto mais distante o celular, quanto mais próximo o celular está das nossas vidas, da palma da nossa mão, maiores vão ser as repercussões, os impactos negativos sobre o nosso desenvolvimento cognitivo e emocional. E a gente tem alguns depoimentos já de professores, né? Com relação a essa atenção e essa concentração dos alunos em sala de aula. Né? Porque a gente ouvia muito, parece que eu estou falando sozinha, eles estão lá no celular, o fone está ali. Então, e hoje, com essa restrição, a gente já ouve, né, de professores coisas como, agora sim, né, eu estou conseguindo dar uma aula melhor, eles estão conseguindo prestar atenção mais em mim, né, enquanto professor que estou ali na frente. E também na área da escola a gente tem percebido isso, viu? Eles já conseguem fazer essa interação muito melhor. Como eu disse, eles ficavam juntos, mas cada um com seu aparelho na mão, eles não interagiam, estavam juntinhos. E hoje a gente já observa que eles estão juntos e interagindo, né? E quando a gente vai na sala, às vezes tem alguma turma, alguma sala que
a gente está tendo maior dificuldade, a gente vai conversando, tentando sensibilizar e trazendo para essa questão que você falou, Joyce, aí da importância desse resgate, né? Da convivência, da interação dos sujeitos. Nós somos sujeitos de interação, né? E eles percebem quando a gente vai conversando e concordam com a gente. E uma Eles prova disso que concordam. você falou, Manu, foi a época da pandemia. Né? Quantas pessoas adoeceram por falta dessa socialização, né? Desse contato com o outro. Né? Então, a gente percebe que nós somos seres que precisam relacionais, precisa se relacionar. A gente precisa estar com o outro, né? Ser ouvido, compartilhar momentos. Então, assim, o celular muitas vezes provoca um distanciamento disso. Né? Então, assim, acho que o uso racional deve ser trabalhado dentro da escola e em casa. Não é, Cris? Certeza. Então, gente, eu acho que, Manu, eu gostaria só de esclarecer uma coisa. Vamos supor, né, diante disso tudo que a gente conversou, que um professor encontre o celular com algum jovem que está utilizando. Você já disse que não está tendo nenhuma situação nesse sentido. Mais grave, né? Não. Mas vamos supor que o professor encontre. Como agir, né? O que é que diz a norma, né, o regulamento do município com relação a isso? Como atuar nesses casos? Nós temos a lei, que é federal, temos algumas regulamentações, né, dos conselhos nacional de educação, estadual também de educação. Saiu aqui a fresquinha, né, no Diário Oficial do dia 24/3 da União, as diretrizes operacionais nacionais, né, que vai trazer várias regulamentações e orientações à escola, às redes, de ensino, tudo direitinho. Santo Antônio de Jesus, nós estamos concluindo o regulamento, né, para ser publicado. Por quê? Porque a gente tem que beber nessas fontes, né? E como a diretriz saiu agora, tem pouco tempo, a gente estava esperando esse documento oficial sair para a gente concluir o nosso, a nossa regulamentação no município de Santo Antônio de Jesus. Provavelmente, início de maio já vai estar sendo publicado. Mas, como a gente já tem as normativas, né, nacionais e estaduais, até a municipal ser publicada, a gente segue, né, as nacionais e estaduais. Então, assim, o que é que a gente tem feito e orientado e que as diretrizes trazem para a gente? Essa questão de, primeiro, sensibilizar os alunos, né, chamar, conversar, os alunos só não, os alunos e as famílias. Né? As famílias precisam estar cientes disso, a escola precisa dessa aproximação com a família, dessa parceria, então a diretriz diz isso. Então, aconteceu um episódio na escola, o diretor, o professor, né, o coordenador, ele precisa estar comunicando à família, sensibilizando através de uma conversa aquele aluno, fazendo os registros dessas ocorrências, né? Tudo de acordo com o regimento da escola. Os PPPs das escolas, né, que é o Projeto Político Pedagógico, vão precisar ser revisitados, revistos, porque essa regulamentação vai precisar estar no documento oficial das escolas, né? E ali é que vai estar se dizendo exatamente, humildinho, de como agir em determinadas situações de ocorrências dentro da escola, mas até o PPP está reformulado, até essa regulamentação municipal ser publicada, a gente segue a nacional e a estadual, que diz exatamente isso, né? Essa sensibilização com as famílias, os registros, a conversa com o aluno, o pedir que ele guarde, o explicar, não é só dizer não pode mais, guarde seu celular, mas assim, a conversa é muito importante. O explicar por que não pode é muito importante, né? E esse registro também é muito importante. Então, essa é a orientação que a gente tem dado às escolas para esse momento. E, em casos de maior necessidade, pedir o socorro, né? Pedir ajuda, acionar o GAP para ir na escola, fazer esses momentos com pais, com alunos, né? De sensibilização e de orientação mesmo. Manu, já houve algum registro assim, de cyberbullying? Que acho que é um tema importante para a gente falar também, né? Já que envolve o uso das redes sociais, né? Já tivemos em escolas municipais, né, ocorrências de cyberbullying. Inclusive, a última ocorrência foi o ano passado, que chegou a nós, né, numa escola da zona rural. E a gente fez todo um momento na escola, né,
solicitou uma pessoa que pudesse ir na escola, fazer uma conversa, né? Uma palestra com os alunos. Mas foi o ano passado que aconteceu e acontece sempre, né? Acho que no dia a dia da gente estamos sujeitos a isso, nesse mundo aí. Podemos falar um pouquinho, Joyce, sobre isso, né? Quais são as consequências de um cyberbullying, né? Numa criança em formação, no adolescente, no jovem que está em formação, né? Dani, as principais repercussões são repercussões emocionais. Estamos falando de uma pessoa que está tendo a sua figura exposta. E exposta, infelizmente, de uma forma pejorativa. Então, a gente sempre traz as repercussões emocionais que podem trazer em um adolescente que está em uma fase de desenvolvimento, em uma fase ainda de formação da identidade. Então, é preciso que, assim como o Cris, outros pais, outras mães, façam esse monitoramento do que é que os seus filhos estão tendo acesso na internet. Nós não estamos falando aqui de um controle irrestrito. Estamos falando de um monitoramento. Porque, infelizmente, nós percebemos que a internet é como se tivesse virado uma terra sem lei. E é preciso Mas que tem se lei. crie... tem lei. Tem lei. Mas a impressão que às vezes passa é essa. Então, é preciso que se crie leis mais rígidas quanto aos abusadores que estão ali por trás da internet. Ou é preciso, Joyce, desculpa te interromper, Pode falar. que essas leis sejam trabalhadas. Porque a lei existe, né? Mas, às vezes, as pessoas não têm acesso a essas leis e acham que realmente é uma terra sem lei, que não existe. Mas existe a lei. E a gente, talvez a escola precise também dar conta disso. Isso né? é importante que você fala, que passa muito pela disseminação do conhecimento. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma disseminação do conhecimento. E a partir do momento que a gente faz essa disseminação do conhecimento, propõe também uma reeducação. E é sempre que eu falo sobre disseminação e reeducação, eu gosto de me colocar. Quando eu comecei a estudar sobre esse tema do uso do celular e percebi todas as repercussões negativas que o celular ou que outros dispositivos digitais podem trazer para a minha vida, eu comecei a tentar implementar mudanças. Mudanças e uma reeducação do uso do celular mesmo, tanto na minha vida quanto dentro da minha casa. E ontem saiu o relatório semanal de uso do celular e eu consegui reduzir em 2 horas e 58 minutos o uso do celular. Porque passa muito por isso, de como é que essa informação chega para a gente. E é preciso que a informação chegue de uma forma clara, de uma forma precisa, e que, ao chegar, as pessoas saibam como é que vão utilizar essa informação. Exatamente. Isso. E o cyberbullying dentro da escola é algo muito importante, porque a gente sabe que as crianças têm essa curiosidade de botar apelido, de gravar, de filmar. Então, essa lei vem até proporcionar uma melhora, atenuar né, essa questão. Porque havia uma exposição muito grande. Às vezes o professor dando aula, filmava, colocava na rede, né? Então, assim, com apelidos pejorativos ou desfazendo mesmo da imagem da pessoa. A gente sabe que isso é um tema muito importante, né? Que a gente não pode deixar passar dentro aqui desse podcast, porque precisa ser trabalhado ainda. E como Manu trouxe, talvez o conhecimento da lei a gente possa disseminar mais, conversar um pouco mais sobre isso, né? Conscientizar os alunos quanto a importância do ser humano, né, de respeito mesmo, de respeitar as diferenças. Isso é muito importante e fundamental no convívio, né? Então, acho que esse trabalho que a gente está começando aí do podcast, né, já é um pontapé inicial para muito projeto novo esse ano aí, né, Manu? Com certeza. Tá por vir e a gente conseguir abarcar. Então, vamos finalizando. Vocês estão livres para dar uma palavrinha, né, para finalizar, e a gente vai encerrar. Tá bom? Diga aí, Manu. Deixa o seu recado. Só reforçar, né, essa questão de que as escolas não estão sozinhas. A secretaria está junto com cada escola, né, para estar mediando e ajudando nesse processo de sensibilização, de conscientização, de implementação realmente da lei no chão da escola, porque é lá que acontece, né? Então, dizer que nós estamos juntos, que temos um suporte na secretaria que pode também estar ajudando a escola nessa questão da saúde mental, né? Das questões psicológicas. Temos o GAP disponível para isso. E dizer que nós somos né? Todos juntos, né? Querendo sempre o melhor para a educação do nosso município e para os nossos alunos, né? Se a lei vem para contribuir na questão da concentração, do aprendizado, da socialização, temos que estar juntos, né? Garantindo essa implementação.
Sim. Cris, quer deixar uma palavra para os pais? Sim, sim. Eu, como mãe de Everson, em primeiro lugar, agradeço a Deus por estar aqui, pelo convite que Karina me fez. E assim, eu levo a palavra para os pais do colégio Madre 2, que sempre cuide dos filhos, oriente seus filhos, ensine seus filhos como é que deve ser estudado e tudo. Então, assim, eu não estou aqui para dizer que ela é melhor, ninguém é melhor. Mas Karina não é diretora, ela é uma mãe. Então, ela cuida do colégio, ela sempre está aqui. E eu agradeço muito pela oportunidade. Obrigada também pela presença. A mensagem que eu quero deixar é que essa lei veio em um momento muito oportuno. Que bom que essa lei chegou para que a gente possa resgatar, gente, um pouco de quem nós somos. Trazer um pouco dessa criança interior para fora. Porque muitas vezes a gente vai esquecendo de quem nós somos, né? Estamos ali tão conectados com o aparelho, com o dispositivo, que a gente vai se esquecendo de quem nós somos. É verdade. Do que é que nós gostamos. E que bom que ela chegou para que a gente possa resgatar essa essência do ser humano, essas vivências, que a gente possa resgatar essa atitude de olhar no olho, de perguntar como é que você está, de uma escuta qualificada, de um abraço acolhedor, porque isso tudo faz parte de quem nós somos enquanto seres humanos. É verdade. Agradecemos a Joyce, Obrigada. agradecemos a Cris, agradecemos a Manu e a você, telespectador, né, que esteve conosco aqui, participando, assistindo, que possa ter ajudado de alguma forma, né? Então, agradecemos a atenção e até o próximo podcast.